Hoje a gente vai estudar sobre o cotidiano das crianças em diferentes lugares. Vocês irão pegar o livro de vocês de história, certo? Irá colocar na página 24 e poderá acompanhar tudo que a tia vai explicar hoje. As crianças que a gente vai estudar é a criança Unicuim, que é um tipo de indígenas, certo? O povo Unicuim vive na terra indígena do Caxanauá, localizada aqui no Brasil, que é o nosso país, lá no estado do Acre. Mas também ela tem outro país, que é lá no Peru. Vocês sabiam que essa comunidade é tão grande que tem mais de 15 mil pessoas? Poxa, é uma comunidade grande. E que os pesquisadores, junto com o próprio povo da sua comunidade, eles criaram um livro na língua portuguesa, que é a língua da gente, e na língua que eles falam. E ao criar esse livro deles é falando justamente sobre o cotidiano deles. Ou seja, o dia a dia deles, a cultura deles. A gente agora, tia vai pegar o livro e vai ler um texto onde está falando sobre a criança do Runicuí. Ele diz assim: ser criança Runicuí é saber andar na mata sem se perder. Pois é, isso é uma coisa bem grande que eles sabem muito bem. Não se perde os indígenas, pois eles conhecem a mata. Ser batizado com genipapo e se pintar de urucum. Genipapo é um tipo de fruta que a gente conhece, certo? E esse tipo de fruta, como outras palavras indígenas também, são heranças que a gente adquiriu no nosso modo de viver, no nosso dia a dia, porque a gente tem muitas palavras de origem indígena. E o que é o urucurum? O urucurum é um tipo de fruta que eles pintam o corpo deles, certo? Comer migal de banana, manimutiçá. Nome diferente do mingau, viu? Logo pela manhã. Você sabe como é esse tipo de mingau? É um tipo de... Manutiçá é o nome do mingau deles, certo? E ele é feito com banana, certo? Então, mingau, na língua cunicuiã, se chama manimutiçá. Ouvir de longe quando tem anta, paca ou outro bicho chegando. Pois é, eles têm um ouvido bem preparado para ver quando tem algum animal, pois é lá na mata que eles convivem, né? Conhecer o canto das árvores e os avisos que elas anunciam, pois é, sem a gente perceber, as aves também passam algum anúncio, às vezes pode ser até de perigo, e ele começa a cantar, e por ali, eles como convivem muito lá no meio, eles já sabem quando é algum sinal de perigo. Aprender com os pais, tios e avós as coisas da nossa cultura. Ter ouvidos atentos para a história dos mais velhos. Então, como sempre, eles aprendem o que ele vai fazer, ou muitas coisas que eles aprendem, é passado de geração em geração. Ou seja, é a cultura deles que é passada de um para outro. Então, lá, eles aprendem dessa forma, certo? Vamos agora falar sobre as crianças do Baixo Amazonas. O Amazonas é um estado que se localiza aqui no nosso país, no nosso Brasil, e a gente vai falar sobre esse tipo de criança. O Baixo Amazonas é uma região
do Brasil, formada por vários municípios do estado do Pará. Nessa região vive diferentes comunidades, entre elas a comunidade quilombolas e a comunidades ribeirinhas. Você já ouviu falar na comunidade quilombolas? A comunidade quilombolas é aquela comunidade que é formada por descendentes de pessoas que eram escravizados no Brasil. Ou seja, os quilombolas é uma comunidade que é formada por herança dos escravos, que foram as pessoas que eram negras, né? Isso que chegou no nosso país para trabalhar, para produzir mão de obras para aquelas pessoas que descobriram o nosso Brasil e que estavam em busca de riqueza. Já a comunidade ribeirinha são aquelas pessoas que moram próximo do rio. E essas pessoas que moram bem próximo do rio, elas utilizam muito a canoa para se transportar nela, para se deslocar de um lugar para outro, certo? Vamos lá. Vamos conhecer um pouco sobre o cotidiano das crianças ou comunidades de Cachoeira, Japorta, Cué, Mondongo, São José, localizados no Baixo Amazonas. Essas são comunidades, são locais de mais difíceis acesso, certo? E por isso eles utilizam muito a canoa. Vou ler o texto mais uma vez, que está na página 25, que fala sobre o cotidiano, o dia a dia dessas crianças, certo? A vida sobre as águas do Mondongo. Por aqui, todo mundo é ribeirinho, ou seja, todo mundo mora próximo às margens do rio. Mas no inverno, algumas comunidades vivem mesmo em cima da água. É o caso do pessoal do Mondongo, que fica numa região da várzea, a área bem perto dos rios e alaga nos períodos de água cheia, ou períodos de cheias, no caso, entre dezembro e maio, que é o período onde acontece as cheias do rio. O visitante custa acreditar que quando se vê só a pontinha das traves do campo de futebol fora da água, mas assim como a vegetação local, adaptada a passar metade do ano em terras alagadas, e os peixes cujo ciclo da vida segue no ritmo do rio. As pessoas também se adaptam. Por exemplo, cedinho, as crianças do Mondongo aprendem a manejar canoa a remo, que substitui as pernas na época da cheia. Aprende logo a catar marajá e outros frutos que sobrevivem na água para alimentar os animais. Ou seja, as crianças do Mondongo, né? Esse local, como são locais onde o rio sobe na época de enchentes, o que é que acontece? Lembra que a gente estudou em geografia sobre os tipos de moradia? Pois lá nessa região existe muito aquele tipo de moradia, que é a palafita, que é aquela moradia que eles são construídos sobre os troncos, justamente para prevenir nesse período da cheia, certo? Então, as crianças lá, desde cedo, começam já a saber manusear uma canoa para poder remar bem direitinho no seu barco e poder se deslocar, já que a enchente vem e a gente não pode sair caminhando. Continuando, agora a tia estava na página 26. Tudo para cima. Assoalho, panelas, hortaliças, porcos no Mondongo. Ainda estamos falando sobre essas crianças, certo? Tudo que dá para subir vai para cima. As casas são de palafitas. Olha que a tia acabou de falar a vocês. Construídas em cima de toras bem altas, para não inundar.
Dentro, muitas coisas são penduradas nas paredes, dos utensílios de cozinhas, as escovas de dente. Pertinho das casas, as hortas são plantadas nos jiraus. Canteiro também que fica suspenso, feitos com caixotes, plataformas e até canoas velhas. O restante do cultivo é plantado na época dos solos férteis da restinga, mas sempre plantas e frutos que crescem rápido, melancia, jerimum, que é a abóbora, feijão, milho, que são colhidos antes da enchente. Outros que sobem para se abrigar das águas dos animais de criação. Então, esse tipo de... eles lá desde cedo, eles são preparados realmente para que quando vem esse período de enchente, ele não sofra tanto. Repare que as casas, como a tia falou, de palafitas, não é isso? Os utensílios são pendurados na parede e isso tudo é no intuito de que se a água continuar a subir, ele não chega a perder tantas as coisas deles, né? Então, lá eles já tem uma época que eles se preparam já para esse período de cheia, no qual eles fazem as suas hortas, ou seja, em caixotes, né? Suspensos também, que é para não ser alcançado e para que eles não passem a necessidade. Porque, querendo ou não, o deslocamento, apesar deles terem a canoa, é mais difícil, né? Então, será que você achou interessante sobre o povo do Runicuí? É bem diferente, né? A vida dos indígenas lá, a cultura indígena é um pouco diferente da gente, né? Do dia a dia. Bem assim é a cultura desses povos ribeirinhos, que é mudada porque eles têm que tentar se adaptar, certo? Os povos do Runicuí, como a tia disse, eles são povos que eles aprendem com a geração mais velhas, né? Isso, ele aprende as coisas da sua cultura, certo? Eles não vão aprender a escrever, aprender a ler, não. Tanto é que quando a tia leu a história, começou a história no início, disse que alguns que aprenderam a ler, né? Fez um livro sobre a cultura dele com pesquisadores. Então, significa que nem todos têm acesso à escola, certo? Então, grande parte, eles aprendem através da cultura familiar. A cultura de sua família, as coisas que saem passando de geração em geração. Já o povo que a gente estudou dos Mundongas, a gente viu que eles utilizam sim, né? Utilizam sim transportes para a época da cheia, que é a canoa remo, que é para poder eles saírem remando e se deslocarem de um lugar para outro, já que o acesso vai ficar bem mais difícil, certo? Então, vocês aprenderam direitinho. Se tiver dúvida, pode ligar para a tia, certo? Que a gente irá tirar a sua dúvida. Espero que tenha tido um bom aprendizado sobre esse tipo de comunidade que a gente estudou hoje, que é bem diferente, né? Que a comunidade, não falamos sobre o dia a dia das crianças, né? Porque a gente tem que englobar bastante o dia a dia das crianças, que vocês são crianças. A gente falou sobre um tipo de comunidade que é indígena, né? Que é bem diferente a rotina da gente. Conhecemos também o dia a dia de crianças que moram aqui no Brasil, mas só que eles moram em rua, em comunidades ribeirinhas, né? Que é bem difícil a rotina lá no período de enchente, eles têm que já estar preparados para esse período de enchente, que vai de dezembro até maio, né? Então, vamos dizer que ele tem praticamente quase a metade do ano, né? Totalmente de um modo de vida diferente, que tem que estar sendo adaptados devido às enchentes. E também vimos que também tem a comunidade quilombolas,
que é um outro tipo de comunidade também, que eles vivem, que eram pessoas que vêm de herança dos escravos. Então, a rotina deles também é diferente da rotina da grande parte da população, certo? Espero que você tenha aprendido muito bem, não tenha ficado com dúvida, mas se ficou, ó, liga pra tia, viu? Que a tia vai tirar toda a sua dúvida. Beijo e até a próxima aula. Fique com Deus e tenha um bom final de semana e até segunda-feira.